Olá, me chamo Jessica Agnes, sou nutricionista, formada há quase 6 anos, especialista em nutrição esportiva, estética e tratamento e prevenção de doenças crônicas. O que te motivou a seguir na área da nutrição? Logo que eu me formei no ensino médio, muitos anos atrás, eu engajei direto num curso técnico, que era o que tinha na escola, que eu me formei. E esse curso era técnico de nutrição e dietética. Então, eu fiz todo o curso, né, bem mais nova. E até então, foi apenas um curso, assim, apenas uma especialização que eu fiz. Porém, quando eu cheguei na área hospitalar, acabei me encantando muito pela nutrição. E resolvi desde então, né, desde 2012, fazer faculdade de nutrição, fazer a faculdade voltada nessa área, porque realmente a área hospitalar foi uma paixão que eu tive para que pudesse me abrir esses caminhos, né, esse olhar para dentro da nutrição. Mas foi só depois de eu entrar realmente na área hospitalar, que eu trabalhei dentro do hospital. Quais os maiores desafios que você enfrentou durante a sua trajetória até aqui? Começa que quando eu me formei, né, eu me formei em 2019, 2, né, o que seria mais ou menos em agosto ali de 2019, até pegar o CRN, né, toda aquela função, aí tu procura consultório para atender, toda uma função que vocês ainda estão por vir, né, estourou a pandemia. Depois de uns meses ali, estourou a pandemia. Então, quando eu comecei a trabalhar, efetivamente, assim, comecei a atender no meu consultório, estourou a pandemia e eu acabei tendo que modificar tudo que eu tinha, né, todo o planejamento que eu tinha feito para nesses meses e trocar toda a forma de atendimento. Então, foi aí que a gente entrou no modelo do atendimento online. Então, esse foi um dos grandes desafios, né, que eu enfrentei, porque hoje eu sou nutricionista, atuo só em consultórios, contratos de trabalho, não atuo dentro de área hospitalar nem de UAN, então eu trabalho apenas com consultório. Então esse foi um dos desafios. Depois, em seguida, eu mudei de cidade, então quando eu tinha uma carta de cliente ali, logo que a pandemia foi diminuindo, que eu tinha uma carta de cliente boa, eu acabei me mudando de cidade. E nessa mudança também foi um dos problemas que eu enfrentei. O que você faz para se manter sempre atualizado na área? Atualmente eu tinha uma especialização que eu fiz logo que eu saí da faculdade, tá? Que era tratamento e prevenção de doenças crônicas, que era para ir para o meio hospitalar. Então, naquela época lá, em 2019, 2020, eu ia fazer residência de nutrição, já estava tudo meio que certo para que eu fosse para essa área hospitalar. Mas como eu comentei antes, a pandemia ela veio e ela acabou, querendo ou não, eu tive que abrir leques de outros tipos de formatos, de outras formas, né, de ganhar dinheiro, vamos dizer, para que eu pudesse me sustentar dentro da nutrição, porque como eu fazia os meus trabalhos, né, eles foram todos estágios de nutrição, e assim que eu me formei como nutricionista, eu acabei realmente só clinicando ou eu arrumava um emprego. E como eu não queria mais efetivamente ser empregada, né, eu queria ter a minha autonomia. Então, foi uma das coisas que eu achei foi fazendo especializações, né? Procurando me especializar em outras coisas. Então, terminei agora. Então, lá em 2020 para 2020 para 2021, eu terminei a especialização de doenças crônicas, que era mais voltada para esse tipo de público, né? Hospitalar, que hoje em dia super atuo, né? Tenho uma gama enorme de pacientes que eu trabalho só essa parte de doenças crônicas, mas ano passado, em agosto, eu terminei minha especialização de estética esportiva, né? Então a gente sempre continua estudando
E agora já estou procurando, né? Eu vou fazer uma nova graduação em biomedicina, então a gente tem que estar sempre procurando. Claro que isso, dentro da minha trajetória, eu estou indo em áreas que eu estou atuando hoje, então são formatos que eu trabalho. Como é o mercado de trabalho? Eu trabalho só clinicando. Então, trabalho no consultório, presto serviço para terceirizadas, empresas terceirizadas que prestam serviço para outras empresas. O mercado de trabalho que eu atuo hoje, ele é bem enxuto, tá? Eu trabalho com contratos dentro de locais específicos, fazendo atendimento para esses colaboradores. Não é um mercado que acredito que tá engatinhando, ainda é muito novo dentro da nutrição, tá? Porque é um custo alto para as empresas, então ele é um mercado muito novo dentro da nutrição. Mas é um mercado que, graças a Deus, paga bem. Tu tem que ter, olha, graças a Deus, o remoto depois da pandemia, que foi uma das coisas que nos beneficiou, né? Talvez a única coisa que tenha nos beneficiado da pandemia foi que a gente agora pode fazer esses atendimentos online até então. Então, esses contratos que eu trabalho, eles me permitem fazer muitas outras coisas. Então, eu tenho vários contratos, eu atendo no meu consultório, eu faço parcerias com academias, com clínicas médicas. Então, o mercado que eu trabalho de contratos, ele é um mercado novo, mas ao mesmo tempo eu consigo ter esse suporte de trabalhar para ambos os locais, que acaba abrindo um leque. Mas logo no início, a nutrição, ou tu tem um QI bom, ou tu faz esse teu QI dentro da faculdade, né? Porque eu me formei, mas me formei em 5 anos, mais ou menos. Esses 5 anos que eu fiquei dentro da nutrição, eu trabalhei os 5 anos dentro da área. Então, foi vamos dizer, não foi um QI, né? Foi um QI, mas ao mesmo tempo, né? Um QI que indique ali, mas ao mesmo tempo foi porque eu realmente estava lá dentro. Como você faz para equilibrar o lado emocional com a dificuldade de emagrecer? Então, gente, hoje com a função da pandemia, com a liberação do online, a gente tem muito mais proximidade com o paciente do que o presencial. Como, né? Como que a gente tem essa proximidade? Porque hoje em dia o WhatsApp, ele tá ali e a gente consegue dar um suporte para ele nessa função toda. Então, o meu paciente, por exemplo, que ele chega até mim, ele vai ter todo um suporte de WhatsApp, ele não vai ser uma consulta só para a gente trabalhar as emoções, ele vai ter o suporte que, se ele precisar entender como é que funciona, o que ele está sentindo, o que ele está buscando, né, como que ele vai trabalhar essa função emocional do comer. Todo esse suporte eu acabo dando bastante pelo WhatsApp, então, porque eu falo, ó, precisou de mim, me chama, me manda mensagem. Claro que a gente não responde, né? E não façam isso, não respondam logo que o paciente manda a mensagem, porque senão vocês nunca mais vão ter vida, vocês vão responder. Você já discordou de um colega sobre conselhos nutricionais? Conselhos nutricionais. Então, gente, discordar é uma palavra forte, né? Porque eu sempre falo, a nutrição, ela é uma ciência, mas ela tem um entendimento de cada ser humano, né? Então, hoje em dia, infelizmente, não é só colegas nutricionistas que têm algumas opiniões que a gente não concorda, né? Hoje a gente tem blogueiro que é nutricionista, a gente tem médico que é nutricionista, enfermeiro que é nutricionista, enfim, tem todas essas outras áreas que acabam realmente, vamos se dizer, dando pitaco ali sobre nutrição. Então, sim, já discordei de alguns colegas sobre o que eu acho, né? O que eu entendo, eu, Jéssica, nutricionista, entendo como nutrição, como o formato de trabalho, como a gente vai atender o próximo. Já discordei, sim. Mas, assim, dentro de colegas, a gente tem que entender que cada um tem a sua opinião, a gente tem que respeitar eles. Dentro de outras áreas, a gente tem que explicar para o profissional que a gente não sai daqui fazendo uma receita médica, né? A gente não sai daqui aplicando uma injeção. Então, a gente tem que sempre mostrar para eles e lembrando eles, né?
Mas ok, é tua opinião. Mas que eles não entendem, que eles não são especialistas, que eles não estudaram muito tempo, todos esses anos que a gente estuda, né? Lembrando, 4 anos de faculdade, depois vocês têm que fazer especialização. Então a gente vive estudando, então sim, vocês não precisam ter vergonha de falar pro coleguinha que não é da tua área, ó, não é assim que funciona, tá? Claro, gerando um formato que não gere atritos. E para aquele coleguinha que é da nossa área, que ele entende também, a gente tem que lembrar que a opinião, o entendimento daquele nutricionista é dele, e a tua opinião é tua.